Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos a postos para a nossa pré-aula na lição de número 2. Vamos lá então, aqui nos estúdios do CETADV, o pastor Adovilson Alves de Andrade está conosco. Paz do Senhor, pastor. Pastor Hércules, que bom, mais uma lição, a segunda. Vamos aí, estudarmos, vamos aprender a palavra de Deus, sempre na orientação do Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Muito bem, e com isso avançamos aqui pelo terceiro trimestre, considerando que esta aula será ministrada ao domingo, para as igrejas que a escola é dominical, no dia 14 de julho. E o tema desta lição é o livro de Ruth. O textuário da lição está em Ruth capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e os seus 2 filhos. Agora, a verdade prática diz assim: servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Essa a verdade prática, servir a Deus sobre qualquer circunstância, é o exemplo que nós temos aqui na família de Noemi. Vamos então, meus irmãos, acompanhar a leitura bíblica em classe. Você pode acompanhar pela sua revista ou, se for o caso, e você não tem a revista, pegue a sua Bíblia, Ruth capítulo 1, versículos de 1 a 5. Pastor Muito Adolfo. bem, Ruth capítulo 1, verso 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Muito bem, esse é o texto da leitura bíblica em classe, não é? Nós temos aqui, eu fiz uma anotação a respeito dos nomes, não é? Os nomes que nós temos aqui: Elimeleque, Deus é rei. Noemi é agradável ou doce. Motivo, inclusive, pelo qual, quando ela chega de volta a Belém e as pessoas perguntam: escuta, não é essa a Noemi? Ela diz: não me chameis Noemi, mas chamai-me Mara. Mara, que significa amargo ou amargosa, não é? Mas o nome Noemi significa exatamente isso, agradável ou doce. Depois nós temos os 2 filhos do casal, não é? Elimeleque e Noemi, que é Malom, que significa fraqueza ou doentio, e Quilion, falho ou fracassado. Veja a escolha, não é, dos nomes aqui dos 2 filhos desse casal. E é interessante porque a palavra Belém significa casa de pão. E nós acabamos de ler aqui no texto da leitura bíblica que havia fome na casa do pão. Ou seja, ainda que aparentemente seja tempo de abundância, podem aparecer necessidades repentinas e nem por isso devemos deixar de servir a Deus. Depois, nesse quadro que nós temos aqui, nós temos Ruth. Ruth significa amizade. E Belém, ainda é importante dizer, porque o texto diz que eram efrateus porque era de Efrata, que era anteriormente o nome de Belém. Então nós temos aí estas colocações para os nossos irmãos. Os objetivos desta lição, que tem 3 pontos principais: no primeiro é fazer a análise e da organização do livro de Ruth, da maneira como o livro está construído. No segundo é remontar o contexto histórico do livro de Ruth. E por fim, no terceiro tópico, nós vamos apresentar o propósito e a mensagem do livro de Ruth. Obviamente que nós teremos ainda outras lições que vamos pormenorizar alguns assuntos que estão aqui contidos no livro de Ruth. Para a organização do devocional, do seu culto dominical, a sugestão da CPAD são os hinos 33, o 459 e também o 511. Fica aí a dica
para a organização, para o preparo, né, do devocional, do culto. Agora, a definição da palavra-chave com o pastor Adovilso, e a palavra é providência. Muito bem, providência significa suprir o que é necessário, dar sustento ou apoio. Portanto, em referência a Deus, o substantivo providência chegou a significar ato de prover intencionalmente o necessário, sustentar ou governar o mundo, não é? Providência é como se Deus estivesse afirmando, Deus é providente, é como se ele estivesse afirmando ou afirmasse, eu cuidarei disso, eu cuidarei que isto aconteça. Dizer que Deus é providente significa dizer que ele cuida, governa e sustenta todas as coisas. E é o que nós estamos entendendo através dessa lição, que ele está fazendo com que a sua palavra se cumpra conforme a direção dele, o desejo dele. Muito bem, a providência é a manifestação do Deus Jeová Jiré. Olha só, ele é o provedor. O livro de Ruth, meus amados irmãos, ele se destaca não apenas pela sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual da sua mensagem. E é um tema muito relevante que nós temos aqui. Fonte de inspiração para judeus e cristãos ao longo dos séculos, o livro narra uma história de amizade, de amor e de redenção. E aí, isso tudo envolvendo a família de Noemi com Ruth, as percas que ambas tiveram, mas a maneira gloriosa como Deus agiu para o benefício das duas viúvas, cuja história do livro circula em torno delas. Uma extraordinária demonstração de como o Deus, o Todo-Poderoso, não é? O nosso Senhor, trabalha em meio às crises para cumprir os seus desígnios eternos. O plano de Deus, uma vez estabelecido, ele acontece. Não é? Mais dia, menos dia, passa-se o que passar e aconteça o que acontecer, ele se cumpre. Ele transforma, o nosso Deus, né? Ele transforma a tristeza em alegria, ele transforma perdas em ganhos e derrotas em vitórias. É só você, ao ler os 4 capítulos do livro de Ruth, você observar exatamente isso, a tristeza inicial em função de toda a situação que estava envolvida, né, a família de Noemi, depois as perdas que houveram em relação aos filhos de Noemi, a viuvez de Noemi e também depois de Ruth, que depois se transforma em ganhos, e as derrotas aparentes, não é? Que na verdade se fizeram vitórias muito importantes. Ruth então nos apresenta Jeová Jiré. Jeová Jiré, o Deus que provê. O texto aqui que está referenciado na nossa lição é exatamente o texto de Gênesis capítulo 22 e o versículo de número 14. É a primeira vez na Bíblia que nós vamos ter esta conotação, não é, a respeito de Jeová Jiré, o Deus que provê, exatamente ali no episódio em que Abraão vai para o sacrifício de Isaque. No tempo oportuno, Deus se manifesta e provê um cordeiro para o sacrifício. Capítulo 22, versículo 14, diz assim: e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, que é exatamente Jeová Jiré. Donde se diz até o dia de hoje, o monte do Senhor se proverá. É assim que está registrado na palavra de Deus. E assim encerramos também esta introdução, já passando para o tópico primeiro, que é a organização do livro. A organização do livro de Ruth, não é? Porque é o que está referenciado nesta lição de número 2, primeiramente na Bíblia hebraica. Vamos lá, pastor? Muito bem, o tópico 1 e o subponto 1, o livro de Ruth pertence à terceira divisão ou seção da Tanakh, a Bíblia hebraica, que é composta apenas dos livros do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Agora veja bem, eu trouxe aqui, antes vamos ler ali, essa terceira seção é chamada de Ketuvim, ou agiógrafos, escritos. A primeira seção é a Torá, Pentateuco, e a segunda, Neviim, profetas.
Lucas 24, 44, nós temos essa referência. Agora nós temos que entender o seguinte, a Bíblia hebraica, ela é formada, claro, somente pelo Antigo Testamento. E a Bíblia hebraica, ela contém aí 24 livros, tá certo? E a divisão judaica, a tradição judaica divide os seus livros sagrados em 3 grupos. Nós estamos falando da Bíblia hebraica, tá certo? A Torá, né? Que claro, é a lei, os 5 primeiros livros, o Neviim, que são os profetas, e os Ketuvins, que são os escritos. Os livros são distribuídos nos 3 grupos da seguinte maneira: Pentateuco, que é a Torá, é claro que nós conhecemos os primeiros livros da Bíblia, os profetas, que são os Neviim, não é? Vai de Josué até Malaquias, e agora nós temos também os escritos, Ketuvim, que inserem Ruth, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Salmos, Provérbios, Jó, Eclesiastes, Cânticos e Lamentações de Daniel. Então nós temos que entender que a Bíblia hebraica ela é dividida nessas três colocações aí, tá certo? Agora veja bem, meus irmãos, essa terceira seção chamada Ketuvim, ou hagiógrafos, escritos, a primeira seção é a Torá, nós já falamos, a segunda, os profetas, ok? Dentre os escritos, que é a terceira divisão da Bíblia hebraica, que são 11 livros, estão o Miglot, que significa 5 rolos, e são livros curtos lidos publicamente nas festas judaicas anuais, Cântico dos Cânticos, Ruth está aí inserida, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Então esse nome Miglot significa 5 rolos, tá certo? Que são esses 5 livros que estão mencionados aí na nossa lição. Em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, a leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante o Shavuot, Pentecoste, festa da colheita. Então este livro que nós estamos estudando, ele era lido na festa da colheita, ou Pentecostes. Em suma, nós temos aí a divisão da Bíblia hebraica, com 24 livros, e é interessante, pastor, que Tanar é uma abreviatura, usa a palavra T de Torá, não é? Que é a primeira aí, a palavra T de Torá, e também nós temos aí, queridos irmãos, a palavra N, que também é a outra divisão, Neviim, não é? E temos a letra K, que é Ketuvim, ou seja, Tanar é uma abreviatura dos livros aí, da divisão da Bíblia hebraica, que para nós é o Antigo Testamento, se bem que para eles não é o Antigo Testamento. Para nós é o Antigo Testamento porque nós já temos o Novo Testamento. Mas é o que tem, né? Mas para o judeu ortodoxo, eles só consideram, claro, esses 24 livros da Tanar. Muito bem, agora na Bíblia cristã, a organização do livro de Ruth na Bíblia cristã, e a gente pode inclusive fazer essa diferenciação, segundo a exposição que o pastor Adolfo fez. Na Bíblia hebraica existem 3 seções: o Pentateuco, os profetas e os escritos. O Antigo Testamento da Bíblia cristã, ele na verdade possui 4 seções, que é o Pentateuco, os livros poéticos, os livros históricos e aí os livros proféticos. Que a gente, para facilitar, também adota uma posição de um determinado grupo de teólogos que separa os profetas em 2 grupos, os profetas maiores e os menores, considerando que os profetas maiores foram aqueles que profetizaram por um período de tempo maior, não pelo tamanho da produção profética, mas pelo tempo em que atuaram como profetas. Então, quanto maior o tempo, esses são os profetas maiores, e os menores são aqueles que tiveram um tempo de atuação profética mais curto. Ruth está categorizado, está relacionado como um dos livros históricos, pois fica muito evidente o gênero narrativo, porque está contando uma história de uma família, as dificuldades enfrentadas por essa família e a gloriosa e abençoada redenção provida por Deus. Mas é identificado também o livro de Ruth pela sua extraordinária beleza poética, empregando um estilo, não só o estilo, mas também a linguagem própria do hebraico clássico. O autor expõe aspectos subjetivos da vida
dos personagens. E aí, quando você olha para o texto bíblico, na lição, nós temos aí a referência ao texto de Ruth, capítulo 1, os versículos 12 a 21. É uma leitura extensa, obviamente que nós não vamos ler todo esse texto, mas você vai ter claramente a demonstração a partir do versículo 12 de como era a vida, porque diz o texto assim, ó: tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. Esperar-os-eis até que viessem a ser grandes, deter-vos-eis por eles. Então vai passar a apresentar aqui aspectos da vida daquela época. Aqui essa colocação que Noemi está fazendo é por causa da lei que havia do liberato, né? Que quando morria o homem, no caso, o irmão dele poderia se casar com a viúva para lhe suscitar descendente. Então essa é a questão que Noemi está dizendo, olha, não tem mais condições de ter um filho para que esse cresça e aí lá na frente vocês consigam levantar ou produzir essa descendência, e é a colocação que ela está fazendo. Então você veja essa situação aí da apresentação da situação da vida da época. A obra ela está organizada, distribuída em 4 capítulos, e a soma desses 4 capítulos resulta em 85 versículos. Curto. É curto, né? Curto. É como a gente fala, 4 capítulos é para você sentar e ler e nem bocejar. Né? 4 capítulos é muito pouco para uma leitura nesse sentido aqui. Agora vamos falar a respeito da autoria e da data. Nós estávamos conversando aqui, junto com o pastor Adovilson, se você buscar fontes diferentes, e aqui eu me refiro à bibliografia, não é? A respeito dessa questão de autoria e data, você vai verificar que não há consenso a respeito disso. Nós vamos seguir aqui aquilo que os materiais da nossa editora CPAD nos fornece como base, que são exatamente esses contidos aqui na revista, na lição. Vamos lá? Vamos lá. Tópico 1, subponto 3, autoria e data. Há uma diversidade de opiniões entre os eruditos acerca da autoria e data do livro de Ruth. Portanto, não se preocupe se você encontrar alguma coisa que esteja um pouquinho diferente, né? Aliás, questão de data sempre é aproximada, tá certo? Não tem como fixar. Não tem como ser objetivo em uma data. Samuel é o autor mais provável, veja que não está afirmando. O Talmud, né, obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a ele a autoria. O que é esse Talmud? Eu trouxe aqui, por exemplo, o nosso irmão Moisés, ele recebeu a lei escrita, não é? Pelo próprio Deus, que ele escreveu aí a Torá. Porém, ele recebeu também a Torá oral, levando em consideração que Torá significa ensino. Torá oral recebida por Moisés é uma explicação mais ampla de como as pessoas deveriam obedecer certa vontade de Deus. Por exemplo, a guarda do sábado. Quando nós lemos na Bíblia Sagrada, está lá somente guardar o sábado, enfim, foi santificado. Mas não tem como deveria guardar esse sábado. Os regulamentos, exato. Né? Agora, o Talmud, para vocês terem uma ideia, apresenta 39 atividades que são proibidas de fazer no sábado. Ou seja, o Talmud, ele amplia, ele explica como deveria ser guardado. Então, o Talmud também é interessante para um conhecimento daquilo que Deus deixou como norma. Ele amplia essas ideias, enfim, ele é detalhado, né? Porque nós encontramos, guarda sábado, mas como guardar este sábado? Existem algumas características aí da guarda do sábado. Por exemplo, não poderia andar mais de 1.100 metros. Nós não encontramos isso. Não poderia, por exemplo, recolher lenha. Se fosse pego, apedrejado até a morte. Então eu fico pensando, pastor, a pessoa quer guardar o sábado, mas está guardando de acordo com a vontade de Deus? Não. Ou está sendo superficial? Mas veja bem, o Talmud, que é a tradição judaica, atribui a Samuel. A forma como o autor se refere a Jessé e Davi parece indicar contemporaneidade, ou seja, eram do mesmo tempo, e familiaridade com os personagens, e que também aponta
para Samuel. Nós temos aí Ruth 4,17, as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Ou seja, já anunciou lá a questão de Davi, fazendo referência, né? Exatamente. Além disso, as características gerais da obra indicam uma atmosfera própria do início do período da monarquia de Israel. Então veja bem aí, nós estamos mencionando o livro de Ruth como sendo escrita na época de Juízes, porém tem essas características também, né, no início do período da monarquia, onde surgiu aí, claro, o primeiro rei, não é mesmo? Considera que Samuel também era um juiz, né? Justamente, último, aliás é o deles, último. né? Sendo assim, o livro teria sido escrito no século X antes de Cristo. Veja bem, teria sido escrito. Então veja bem, aproximado que também, não né? há uma afirmação sobre isto. Então o aluno, o professor, não se preocupe se ele encontrar alguma data um pouco diferente com relação a isso. Há pessoas que se prendem a questões de datas que em algum momento são pouco significativas, não é? A questão de datas, mas a gente tem irmãos, alunos, inclusive, que quer que você fixa uma data. E não dá para fixar data. Veja que o nascimento de Jesus, que é um fato histórico mais próximo da gente, 2000 anos, já não tem, né? Não tem uma data muito certa. A variação é de pelo menos 5 anos, tanto para mais quanto para menos. E 5 anos, vamos colocar, é verdade que é um tempo considerável. Então, se para esse evento que está mais próximo não existe uma fixação correta de data, imagina para aqueles ainda mais antigos, né? E há bíblias de comentários que as datações são bem distantes. Se você pegar, por exemplo, a Bíblia de Estudo Dake, as datações são muito diversas àquilo que nós costumeiramente temos nos materiais que produzimos, inclusive no material do curso do CETADB. Você vai ter referências bem aproximadas àquilo que é o padrão estudado dentro da nossa Assembleia de Deus. Encerrando esse tópico primeiro, Ruth está categorizado como um livro histórico exatamente por causa do seu evidente gênero narrativo, ou seja, está contando a história de uma família, por isso um livro histórico. Agora nós vamos para um intervalo rapidinho e já voltamos para o tópico segundo da lição, o contexto histórico. Você não perca, já já. Bem-vindos ao mundo do conhecimento e crescimento espiritual. Temos o prazer de oferecer uma ampla variedade de cursos destinados a fortalecer a sua fé, aprofundar o entendimento bíblico e equipar você para um ministério significativo. Nossos cursos são uma jornada de aprendizado e descoberta que transformará sua vida e capacitará você para servir com excelência. O Superbox Aplicação Ministerial são 7 cursos para aqueles que desejam se aprofundar no estudo das Escrituras e aprimorar suas habilidades de pregação e ministério. Este box é a chave para desbloquear seu potencial como líder espiritual. Nossa missão é fornecer um aprendizado enriquecedor, onde a palavra de Deus é a base de cada lição. Junte-se a nós nesta jornada de crescimento espiritual e transformação pessoal. Este é o momento de se capacitar, crescer e impactar o mundo ao seu redor. Tópico 2 da lição, o contexto histórico, retomando aqui a nossa pré-aula de hoje. Já com o pastor Adolvilson, vamos aqui para o tempo dos juízes. É o tópico 2 e o subponto 1º. Muito bem, a lição está afirmando aí, não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. O que sabemos é que ocorreram 3 gerações antes de Davi, nos dias dos juízes. Ruth 1:1 está escrito, na época dos juízes, houve fome na terra. O homem de Belém de Judá, com a mulher e os seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe, fixando assim a época dos juízes.
E também temos aí 4, Ruth 4, 21 e 22. Diz assim, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed. 22, Obed gerou a Jessé e Jessé gerou a Davi. Então nós temos essas colocações aí, implicando o quê? Que foi escrito também na época aí de Juízes, o tempo mais caótico da nação de Israel, nós vamos ver em seguida. Esse período dos Juízes durou mais 3 séculos. Começou depois da morte de Josué, por volta de 1375 a.C., e se estendeu até o início da monarquia de Israel, com a ascensão de Saul ao trono, 1050, dá em torno aí de 325 anos, que cobriu aí a época dos Juízes. Foi marcado por uma grande anarquia, e uma profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu. Você pode ler lá em Juízes 2, 7 a 9, que você vai entender o contexto em que foi escrito este livro, e o que o povo estava sem liderança, cada um fazia o que queria, e está escrito ali, uma anarquia. Imagine um povo sem liderança, imagine um povo sem normas, imagine um povo sem lei. Claro, cada um faz o que quer. Na época de Juízes estava dessa maneira, cada um fazia o que queria. Inclusive nós fizemos um ajustamento. Exato. Aí, o pastor Adovilson, enquanto preparando a sua aula, ele fez o apontamento de que na lição está Juízes capítulo 1, versículos 7 a 19, e na verdade é capítulo 2, porque o capítulo 1 não refere-se a essa anarquia que estava acontecendo, assim como o texto do capítulo 2 se refere. Então, nós fizemos esse ajustamento, os irmãos podem também fazer essa observação aí. Muito bem. Uma frase que indica bem aquela época sombria nós acabamos de falar lá em Juízes 17, 6, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Imagine dentro da própria casa, cada um faz o que quer. Tipo assim, a minha cabeça é a minha sentença. Exato. Imagine na empresa, cada um faz o que quer. Imagine na igreja, cada um faz o que quer. Imagine em uma nação, cada um faz o que quer. Realmente se torna aí um anarquia. Vira uma bagunça. Exatamente. Do tipo assim, meu corpo, minhas regras. Pronto. Vira bagunça, né? E temos aí, sem uma sábia direção, o povo perece. Veja bem que nós precisamos de liderança. Glória a Deus. Provérbios 11, 14 diz assim, sem diretrizes a nação cai, e o que salva é ter muitos conselheiros. Mas eu trouxe aqui também para corroborar Provérbios 29, 2, que o professor pode estar usando. Quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Aleluia. E nós temos um exemplo na época de Juízes, de um juiz que realmente ele levou o povo a fracassar, e ele mesmo teve um fim terrível, que é a época de Sansão, né? Esse juiz aqui, ele não foi muito obediente ao que Deus requeria e pagou um preço caro. Então a liderança, quando a liderança vai bem, o povo vai bem. Por isso que a Bíblia orienta, vamos orar pelos nossos líderes, tanto eclesiásticos como também os políticos, os nossos presidentes e governadores, enfim, vereadores. É a orientação bíblica, que quando vai bem, a nação vai bem também. Muito bem, agora avançamos para o subponto 2, o secularismo, hedonismo e idolatria. É o contexto do livro de Ruth. Depois da morte de Josué e dos demais líderes do seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. Então agora aqui eu quero fazer um comentário. Eu já ouvi algumas vezes alguns líderes, não vou me referir aqui tão somente a pastores, porque há outros líderes que não são pastores que também se referem dessa forma, dizendo que Josué fracassou no ministério porque não fez a sua liderança, não é? Se referindo ao fato de que Moisés, quando morreu, deixou Josué, e Josué, quando morreu, não deixou ninguém. Não é verdade. Não é verdade. Porque esse próprio texto que nós temos aí, e a sequência dos livros, do livro de Juízes, quando você lê especialmente o capítulo 2, você vai observar que quando Josué morreu, de fato não está nomeado quem foi a pessoa que substituiu Josué. Porque quem escreveu o livro de Josué foi ele próprio, obviamente que não os últimos capítulos, porque ali vai narrar a sua morte, não foi ele.
entendeu? Mas é certo que ficou uma liderança, porque enquanto essa liderança estava viva, as coisas estavam indo bem. Aí quando estas pessoas, estes líderes, os que ficaram depois de Josué morreram, então aí os seus sucessores foi que se desgraçaram todinho. Então fica muito claro isso nesta palavra. E aí você vai verificar. Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus e foi atraído à adoração dos seus deuses. E aí, amados, é muito simples. Se você fizer a leitura, e aí eu sugiro que você faça essa leitura, ela é uma leitura ainda que um pouco mais extensa, mas que você leia. Não é? Juízes capítulo 2, versículos 7 a 13 e também o capítulo 3, versículos 5 a 7. Diz assim o texto de Juízes 2 e 7. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué. Ou seja, enquanto os anciãos, aqueles que ficaram ainda à frente do povo, estavam vivos, as coisas iam bem. Agora, depois a coisa ficou ruim. Diz o texto assim, ó. E viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, na idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade em Timna-Heres, no monte Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor, Deus dos seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Então aí nós vamos verificar, secularismo e hedonismo sempre levam a grandes tragédias, tanto morais quanto espirituais. Aí, meus irmãos, vamos para o contexto do século 21, no país chamado Brasil. Secularismo e hedonismo estão imperando, desde os poderes mais altos da nação até os mais baixos, isso tem tomado conta. E, infelizmente, em algumas igrejas isso também tem adentrado e tem feito um grande estrago. Porque quando nós falamos de secularismo e de hedonismo, nós estamos falando de negociações que se faz às ocultas e às escondidas. O hedonismo daquela busca de prazer pelo prazer, por tão somente prazer, e aí a mesclagem que há, que Deus abomina, não é? Deus abomina. E aí na busca de prazer, as pessoas hoje até relação sexual com animais têm. Isso é abominável diante de Deus, para não dizer a mescla que nós tratamos quando homem com homem se envolve, quando mulher com mulher se envolve. Deus abomina essas coisas. Deus deixa o povo. Nós acabamos de ler aqui. Deixaram ao Senhor e serviram a Baal e Balaim. Então o que é que Deus fez? Provocaram a ira do Senhor e ele abandonou o povo. O pervertido culto a Baal, que era reconhecido como o deus da chuva, e a Astarote, a deusa do sexo e da guerra, passou a ser praticado pela nação hebreia em um degradante nível de imoralidade e idolatria. Os templos, irmãos, de Baal, que eram dedicados a Baal e a Astarote, haviam lá os prostitutos cultuais. Então, as pessoas que iam lá não iam para outra coisa, senão para, por meio do sexo, ofenderem a Deus. Essa é uma realidade. E o triste foi que os hebreus abandonaram a Deus e se envolveram nessas práticas hedonistas do povo da terra. E Deus abominou esse negócio, porque abandonaram o Senhor, passaram a ser idólatras. Pastor, a época de Juízes, é interessante que o povo sofre e sem obedecer o que Deus orienta. Porque lá em Deuteronômio, Deus já orientou. Deuteronômio 7:1 diz assim, não está na nossa lição, mas eu trouxe aqui, Deuteronômio 7:1. Quando o Senhor seu Deus os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo para dela tomar posse, expulsará de diante de vocês muitas nações, hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes que vocês. Versículo 2.
E quando o Senhor seu Deus as tiver entregue a vocês, vocês as tiverem derrotado, então vocês a destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum e não tenham piedade delas. Não foi o que aconteceu. Aí acontece essa questão aí de adoração a Astarote, a Baal, o hedonismo, enfim. O próprio povo entra nessa situação difícil por não obedecer às normas que Deus tem deixado. E a igreja hoje também está sofrendo por falta de obediência. Com certeza, nós temos uma imposição muito forte hoje no que diz respeito ao secularismo, que ensina que na verdade não há religião e que ninguém deve obedecer a uma religião ou às práticas das religiões. E com isso propõe-se uma mistura. E aí nós temos isso de uma forma mais formal, chamada no meio, não é? No meio religioso, como ecumenismo. E isso é secularismo e Deus não se agrada disso. Assim como não se agrada do hedonismo, a busca do prazer pelo prazer e indistintamente de aquilo que é pecado ou não. O hedonismo diz que tudo é possível, tudo pode, se você quiser. É aquela coisa que hoje, especialmente é pregado pelo movimento feminista, meu corpo e minhas regras. E a idolatria, meus irmãos, a idolatria é a apostasia direta em relação a Deus, o afastar-se de Deus e buscar a adoração de outros deuses, colocando Deus em segundo plano ou até além disso, quando Deus, ele na verdade só requer o primeiro lugar, não tem segundo lugar para Deus. A falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo. Então nós tínhamos uma geração temente a Deus até porque viveram situações e reconheciam que eram dependentes de Deus. Mas quando este povo morreu, aqueles que lhe sucederam sequer temiam a Deus. Sequer buscaram lembrar das coisas que Deus já havia feito em benefício de suas famílias, do seu povo. E aí nós vamos entender que no reino de Deus não basta ter carisma para liderar, é preciso ter caráter aprovado. E é o que nós vemos aqui no livro de Ruth, em relação a Elimeleque, não é, o esposo de Noemi, a própria Noemi, em relação aos seus filhos, porque eu acredito, ainda que nós não temos essa informação na Bíblia, eu acredito que o caráter desta família era um caráter aprovado. Não fosse, certamente Ruth não queria acompanhar, não desejaria acompanhar Noemi, como nós vamos estudar na próxima lição. Porque se você percebe que as pessoas não prestam, não valem nada, você não vai querer andar com esse tipo de gente. Mas Ruth, porque via o caráter aprovado. E aí não é só da boca para fora, é de prática de vida, de experiência de vida. Isso, meus irmãos, é incontestável, não tem como você esconder isso. As pessoas que vivem aquilo que pregam têm uma diferença. Há pessoas que pregam muito lindo, muito bonito, né? Se expressam maravilhosamente, conjugam o verbo perfeitamente, mas a prática de vida dos tais dá nojo. Veja o que Paulo diz aqui quando escreve para Timóteo. Na primeira epístola, capítulo 3, versículo 2, ele diz assim, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Irrepreensível quer dizer assim, que não tenha o que possa ser achado na sua vida digno de repreensão, por isso irrepreensível. Aí ele diz ainda mais, ao marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. E aí a gente vai colocar as outras questões que Paulo cita aqui. Então você percebe que Paulo está citando situações de prática de vida que refletem o caráter de uma pessoa, porque um indivíduo que é mau caráter não serve para ser obreiro na casa de Deus. Isso é importante, ainda que em algum momento alguns líderes ficam procurando brechas, não é? Para colocar pessoas que não têm caráter aprovado dentro do ministério. E o que a gente acaba observando é que passam dias, em alguns casos meses, e em outros casos até alguns anos, e esses tais se voltam contra o pastor que os colocou no ministério. Isso é, de fato,
muito trágico. Agora vamos aqui para o terceiro subponto. Opressão, clamor e livramento. É um outro aspecto do contexto histórico do livro de Ruth. Muito bem. Tópico 2 é o subponto 3. Veja bem, opressão, clamor e livramento. Era uma rotatividade na época. Na época de juízes, o povo sofria, clamava a Deus, Deus enviava um juiz, resolvia a questão, morria o juiz, o povo de novo caía em desgraça por desobedecer aquilo que foi dito. Então era sempre um círculo vicioso. O povo, a natureza do ser humano é má, não existe bom. Nós somos maus, a nossa natureza. E se não tivesse uma liderança para corrigir, para orientar, caíam de novo na desgraça. Então foi um tempo caótico, um tempo assim de rotatividade. Clamavam, Deus enviava o juiz, morria o juiz, voltavam de novo a sofrer. Então a apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos, que atacavam, saqueavam suas cidades e terras e mantinham o povo sob domínio opressor por longos períodos. Aliás, é fato, quando nós lemos a história de Israel, todas as vezes tem alguém oprimindo Israel. Sempre uma nação maior, não é? Está ali. Atacava Israel e estava sempre sobre Israel, fazendo com que eles fossem escravos, enfim, até devido à localização geográfica da própria nação, não é? Esses juízes daí não eram magistrados civis, como os que conhecemos hoje, que julgavam em fóruns e tribunais. Então, o juiz aqui é uma outra situação. Eram libertadores, geralmente líderes militares, como Otoniel, Baraque e Gideão, lá em Juízes 3, 9 a 11. Nós podemos ler também em 4, 10 a 15 e capítulo 7, 16 a 25. Poderosamente usados por Deus para julgar a causa de Israel, livrando de seus opressores. Eu trouxe aqui, pastor, com relação aos juízes. Qual era a função dos juízes? Caracterizava-se pela liderança política, religiosa e militar de um líder, que por instrução divina unificava e dirigia determinadas tribos. Nós temos que entender que os juízes, eles não julgavam toda a nação, não é? E sim determinadas tribos, não é mesmo? De Israel, principalmente em períodos de guerra. Era o conselheiro enviado por Deus para aplacar o sofrimento do povo, tá certo? Agora, vamos mais adiante, ainda tópico 2 e subponto 3, apesar dos repetidos ciclos de infidelidade das nações, conforme nós vimos agora, Deus ouvia o gemido do seu povo, em seus momentos de dor e aflição. Lá em Juízes 2 e 18, sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que o oprimiam e os afligiam. Veja bem que o povo é difícil de se lidar. O Senhor é longânimo e cheio de misericórdia. Lá no Salmo 103 e 8 diz assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Lá em Joel 2 e 13 diz assim: rasgue o coração e não as vestes, volte-se para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso, é compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Ou seja, o nosso Deus, ele não é um Deus mau, nós que somos maus. Ele deixou as normas para sermos felizes, para prosperarmos em todas as áreas da nossa vida. Porém, não damos atenção e pagamos um preço. Porém, ele é misericordioso, ouve as nossas queixas e nos atende. Ele ouve os que a ele clamam. Jeremias, está escrito ali, 29, 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. E olha o 13, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Dá a ideia que Deus quer ser encontrado. Com certeza. Ele marca o encontro. Exatamente. Buscar-me-eis e me achareis. Quando você vai achar? Quando você buscar de todo o coração, com certeza você vai achar. Isaías 55, 6. Busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Muito bem, meus irmãos, encerrando esse tópico segundo, os fatos narrados em Ruth têm como contexto maior
os dias dos juízes. E os dias dos juízes são caracterizados pela frase: cada um fazia o que bem queria. Era, na verdade, uma balbúrdia, não é? Os dias dos juízes foi um tempo complicado para a nação de Israel. E se você estudar o livro de Juízes, você vai verificar, e eu me recordei aqui de um exemplo só, Jefité foi um dos juízes, não é, de Israel. Ele se juntou só com bandidos, só com criminosos, gente ruim, não é? Foi as pessoas com quem ele se juntou para poder julgar Israel no seu tempo. Então você observa ali algumas nuances, né? Era de fato um tempo bastante complicado. Vamos para intervalo, nós vamos voltar na sequência. O tópico terceiro vai ser propósito da mensagem do livro de Ruth e você não pode perder. Já voltamos. Quer ser um especialista em escatologia? Quer entender os desdobramentos da doutrina das últimas coisas? Então fique atento, porque o CETADIB traz até você o curso Perguntas Escatológicas, esclarecedor, direto e objetivo sobre o assunto. O módulo único, que contém 250 páginas, traz explicações por meio de perguntas e respostas, referente a 101 dúvidas levantadas com mais frequência sobre o assunto. Estude através do CETADIB. Tópico 3 da nossa lição, propósito e mensagem, referindo-se ao livro de Ruth, já o subponto primeiro, o cetro de Judá. Vamos lá. Muito bem, porém, essa questão aqui é muito importante, não é? É a razão primeira do livro, exato, né? Isso aqui tem que ser muito bem fixado, os professores passarem para os alunos. Tópico 3, o subponto 1, o cetro de Judá. Cetro é um objeto simbólico que representa autoridade e poder. Então, o poder está em Judá, ou sairia de Judá. Então, nós temos que entender isso. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Então, essa história vai culminar, não é, em Jesus, em Davi, que viria justamente da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Aliás, pastor, todas as tribos tinham standards, e cada standard era representado por uma figura. E o standard da tribo de Judá era um leão que representava. Então é chamado de o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, se referindo ao próprio Jesus. E Apocalipse 5,5 diz assim: então um dos anciões me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos, se referindo a Jesus de Nazaré, aquele que venceu. Em Gênesis 49:10 diz assim: o cetro, o poder, a autoridade, não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ou seja, a razão da escrita do livro de Ruth é justamente que Jesus viria de Davi. Como resgatador, exatamente, vindo da raiz aí de Davi. tem toda uma simbologia. Embora Rubem fosse o primogênito de Jacó, seu ato de desonra ao leito do pai, deitando com a sua concubina, fez com que perdesse a primogenitura de posição e liderança lá em Gênesis 35:22 e 49:4 também de Gênesis. O fato é que o cetro aí é o poder que viria para dominar todas as nações,
se referindo ao próprio Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Na ausência do pai, o Rubem foi e se deitou com Bila. Exatamente. E aí, quando o pai tomou conhecimento, ele falou, não, meu filho, você vai perder a bênção. A bênção vai passar de ti. E, de fato, quando você lê, especialmente o capítulo 49, verso 4, que é quando ele está abençoando os filhos, ele avisa o Rubem, ó, passou de ti. Já a respeito de Judá, ele fala, não, meu filho, você pode deitar como um leão velho. É assim que a coisa aconteceu. Então, Rubem perdeu a bênção. Não perdeu salvação, não é? Mas perdeu o direito da primogenitura. A bênção estava sobre ele. E assim tem muita gente desprezando a bênção de Deus, fazendo aquilo que desagrada ao Senhor e perdendo a bênção, porque não obedece à palavra do Senhor. Muito bem, o tópico 3 ainda subpontua o cetro de Judá. A promessa feita a Abraão seguia agora pela descendência de Judá. Veja bem quando foi feita a promessa. Gênesis 12, 13 não está na lição, mas Gênesis 12, 13 diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Mas está falando de Jesus, da descendência. que viria, tá certo? Sendo Samuel... tem outro texto, pastor, Gálatas 13, 16, confirma isso. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, Cristo. Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem que Deus cumpre as suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Sendo Samuel o autor do livro de Ruth, o propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido, já que naquele tempo o rei de Israel era Saul, um benjamita, e se viria da tribo de Judá, lógico, teria que mencionar aí a questão aí da geração de Davi, genealogia de Davi. A ancestralidade de Davi o legitimava para o trono. Eu fico vendo aí Deus trabalhando, é a providência de Deus para cumprir as suas promessas. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e o seu plano de redenção da humanidade. Então vamos colocar assim, as pessoas sofriam, não é? Elimeleque com Noemi, com seus filhos, toda aquela dificuldade, foram para Moabe, passando necessidade, buscando uma melhor condição de vida. Quando achavam que as coisas iam de fato melhorar, morre o pai, depois passa o tempo, morre os filhos, Noemi fica viúva com as suas 2 noras, também viúva, e certamente que as coisas se dificultaram. Como Noemi ficou sabendo que as coisas estavam melhor para as bandas de Israel, decidiu voltar. Chegou lá, uma situação complicada, a Ruth se dispõe a ir catar rabiscos da colheita para o sustento de ambas. Então você verifica como Deus estava de fato amando, porque ele estava aplanando, aprontando um caminho que ia levar as 2 viúvas miseráveis naquele momento a uma redenção. Isso é que mostra exatamente o plano de Deus para a redenção da humanidade. Você considere que Noemi era judia e Ruth era pagã. Ruth era o que nós podemos dizer hoje de gentia. E Deus está mostrando assim que para judeus e para gentios haverá resgate, haverá redenção. E Boaz é justamente esta figura. Como representantes de judeus e gentios, respectivamente, aí falando de Boaz e de Ruth, porque Boaz era judeu e Ruth era gentílica, prenunciam a maneira como Deus conduziu as coisas, a derrubada da parede da separação. E aí você consegue firmar bem esse pensamento ao ler Efésios capítulo 2, os versículos de 11 a 16, quando o apóstolo Paulo escreve para os crentes que se reuniam em Éfeso e trata a respeito desta derrubada da parede da separação. Do tipo agora, não existe mais esse negócio de não, nós somos judeus, somos melhores do que os outros que são gentios, porque era essa separação. Judeu era judeu, o resto tudo era gentil. Agora Paulo está dizendo, não, essa barreira em Cristo, ela se acabou. Mas lá, 1000 anos, vamos colocar aqui, que é a data mais aproximada, 1000 anos antes de Jesus, Deus já estava mostrando através da vida de Ruth, de Noemi, de Boaz, desse contexto que nós estamos tratando aqui,
que haveria a queda da separação. Tanto judeus como gentios teriam resgate. E a hoje- redenção, sim, E hoje formar a igreja. com Gentios certeza. Judeus e gentios são a mesma igreja, debaixo da autoridade do mesmo Cristo. Glória a Deus. A redenção, então, ela é vista no livro de Ruth, nos sentidos tanto literal, porque nós vemos na literalidade como a vida de Noemi e Ruth foram resgatadas, passaram por essa redenção, como também no aspecto tipológico, porque esta união que acontece de Boaz com Ruth mostra exatamente o resgate que Jesus Cristo realizou e continua valendo para os nossos dias. Boaz, então, ele se apresenta como o parente remidor, aquele que preservou a descendência de Elimeleque, porque ao se casar com Ruth, suscitou descendência para o filho de Elimeleque. Mas ele, Boaz, é também um tipo de Cristo, o nosso Redentor, porque ele mostra exatamente por meio do resgate, porque o Boaz, por uma quantia de dinheiro, ele comprou uma propriedade e o direito de suscitar descendência em Ruth. Então você veja que Boaz teve que pagar um preço. Preço que, obviamente, o que Jesus pagou é muito mais elevado e incalculável, mas é a maneira da tipologia de mostrar que assim como Boaz foi o redentor para Noemi e Ruth, Jesus Cristo de Nazaré se fez o nosso redentor, o redentor de toda a humanidade. Agora, pastor Adovilson, fidelidade e altruísmo. Altruísmo é aquela vontade de servir sem querer nada em troca. Não é uma coisa muito difícil hoje em dia, porque hoje o que impera é egoísmo. A pessoa se volta para si e para os dele. Altruísmo não, eu vou fazer o meu melhor, vou fazer aquilo que eu posso fazer de melhor, vou ajudar da melhor forma, sem querer nada em troca. Exatamente. Isso é Tópico altruísmo. 3, subponto 3, fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias do juiz. Havia um remanescente fiel. Aliás, hoje o mundo está um caos, sim, mas tem um remanescente fiel. Com certeza. Não é? Sempre teve, rumores né? de guerra, isso tudo está sendo canalizado para a volta de Cristo, né? A história está se afunilando, mas existe aqui um remanescente fiel que teme a Deus, conforme está na lição, e estamos sendo usados para cumprir os seus propósitos. Aliás, Jó 42:2 diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, ele está no controle da história da humanidade. Era um mundo de crescente iniquidade. O justo vive pela fé. Abacuque 2:4. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. É o que nós estamos vivendo hoje. Fé em Cristo, fé no retorno de Cristo, fé lá nas moradas celestiais. Outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo, em que predomina o egoísmo. Nos dias dos juízes, a maioria vivia segundo os seus próprios padrões e interesses. Lá em Juízes 21 e 25, naquela época, não havia rei em Israel. Olha a necessidade de liderança. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Caos total. Mas neste caos tinha um remanescente que estavam realizando uma vontade de Deus, através, claro, da atuação do próprio Deus. Essa afirmação de Juízes 21 e 25 é a mesma que já está feita em Juízes 17:6. Ou seja, nos dias do juiz a coisa estava virada numa bagunça. Isto. Muito bem, ainda Noemi e Ruth destoaram dessa máxima individualista. Sogra e nora não pensavam em si mesmas. O amor não é egoísta. Eu quero ler 1 Coríntios 13, não somente o 5 que está na lição, mas o 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. E o verso 5, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Veja bem que a nossa querida Ruth não pensou somente nela. Eu vou ficar com a minha sogra. Sozinha ela não vai ficar. Sogra e nora não pensavam em si mesmas. Ruth
tinha tudo para ser uma pessoa muito amargurada na vida, né? Tinha tudo para ser uma pessoa muito amargurada na vida, mas ela fez das dificuldades da vida o pano de fundo para um sucesso, não é, na sua vida. Enfrentando as dificuldades, foi abençoada por Deus e hoje é arrolada na genealogia do Salvador. Encerrando aqui então o tópico 3 da lição, o cetro de Judá, o amor, a redenção, a fidelidade e o altruísmo são temas que se destacam ao longo do livro de Ruth. Vamos para a conclusão da nossa pré-aula aqui, lição de número 2. Pastor Adovils, vamos lá. Muito bem, concluindo a lição de hoje, o livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios. Sem violar o princípio do livre-arbítrio humano, o Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo ele é fiel, está até sublinhado aí, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Eita, Isaías 64:4, a nossa esperança sempre será Deus. Maravilha. Meus irmãos, se você deseja ter esses slides que nós usamos aqui na aula, eles são disponibilizados gratuitamente, é só você colocar um comentário aí, coloque um comentário na aula, não é? Informando o seu contato de WhatsApp para que a gente possa colocar você na lista de transmissão e você vai receber assim que nós liberamos. A gente sempre antecipa mais de semana, às vezes 2 semanas de antecedência, até mais, para que você tenha tempo de organizar a sua aula com base nos slides que nós utilizamos aqui. Então fique à vontade, a gente está aqui, isso não tem, a gente não cobra, não é que não tem custo, porque tem custo porque a gente gasta tempo para fazer isso. Mas a gente não cobra por esse trabalho, os irmãos fiquem à vontade. O nosso trabalho aqui, na verdade, é servir a igreja de Deus, ser um instrumento, mais um instrumento assim, porque reconhecemos que há outros pastores, irmãos, irmãs, líderes, que também realizam um trabalho assim semelhante ao nosso, e nós valorizamos a dedicação de cada um. Ore pelas nossas vidas, porque nós também, assim como vocês, dependemos de Deus, assim como desejamos que Deus abençoe a vida, a família, o ministério de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus e até a terceira aula, querendo Deus. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor, será a lição de número 3. Deus abençoe e até lá.